Pessoal, é o seguinte, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt, obrigado por você ter clicado agora. Eu estou tentando digerir aqui as informações, estou fazendo um contorcionismo intelectual muito grande para tentar conceber uma explicação a vocês diante dos números e das percepções do que aconteceu, minhas percepções do que aconteceu ontem e do que ainda muita coisa está por vir. Vamos lá. Nós precisamos lembrar da frase do Dirceu, que foi reverberada pelo ministro do Supremo, o Barroso. A eleição não se vence, toma. Nós precisamos também chamar aqui os maiores matemáticos, nós precisamos chamar os maiores analistas políticos do mundo para explicar os fenômenos, tentar traduzir os fenômenos que aconteceram nessa eleição, que fazem a gente achar que tudo foi absurdamente estranho. Bom, até 70% da apuração, o Bolsonaro estava na frente, e muito bem à frente, dominando os maiores colégios eleitorais. Em Minas Gerais, Bolsonaro vencia, e vencia relativamente bem. Apesar do número do Lula ali em Minas Gerais já ser a 70% da apuração das urnas, ser um número estranho, porque o Zema estava disparado, o Nicolas já estava eleito como um dos deputados mais bem votados, ainda não era o maior da história. E os outros também vinham, Senado também vinha muito bem. E de repente o Lula vira. Mas olha que interessante, no segundo maior colégio eleitoral do Brasil, o Bolsonaro perdeu, mas o eleitor do Zema vota no Lula? Nem a pau, Juvenal. O eleitor do Nicolas, o maior deputado, o deputado mais votado da história, vota no Lula? Nem a pau, Juvenal. Do Senado, vota no Lula? Nem a pau, Juvenal. Ou seja, Senado, governador e deputado. Além, deputado estadual, etc. A direita teve uma votação esmagadora. E como eles votaram para presidente no socialista, no criador do Fórum de São Paulo, no homem aliado às ditaduras. Isso daqui é absurdo. Nós precisamos de um cientista político com muita expertise em mágica, não é em análise numérica ou tendência ideológica, política, em mágica. Ele precisa ter uma pós em Harvard para mágica, para explicar esse fenômeno aqui. Outro fenômeno interessante que é São Paulo. A eleição terminou com Lula com 6 milhões de votos à frente, quase 6 milhões aproximadamente de votos à frente do presidente Bolsonaro, que para mim é estarrecedor. Mas olha São Paulo. Bolsonaro em São Paulo ele teve 12.239.000 votos. Olha, São Paulo é um outro fenômeno aqui. O candidato do Lula ficou bem atrás do primeiro colocado para governador, que é o Tarcísio, candidato a presidente. Nós estamos falando de uma eleição significativa de deputados federais por São Paulo. Estamos falando do Marcos Pontes, eleito senador por São Paulo. E ainda assim o Lula consegue ter 10.490.000 votos. E o seu candidato a governador teve 8 milhões. Quer dizer, ele não conseguiu colocar para o seu candidato mais de 2 milhões de votos. É um fenômeno muito interessante para a gente analisar aqui. Agora, olha o Ceará, que eu comecei citando para vocês aqui do Ciro Gomes. O Ciro Gomes teve a pior votação da história. Tá aqui, ó. Ciro Gomes teve a pior votação da história. Eu estou falando dos fenômenos. Por favor, alguém me ajude nos comentários. Precisa de muita explicação ainda, e também nós precisamos, de fato, responsabilizar criminalmente os institutos de pesquisa, porque eles instauraram uma grande conspiração através de manipulação numérica, influenciando as eleições. E a mídia, Globo, Folha, precisa ser responsabilizada. Precisam ser responsabilizados. Eu quero ver aqui os mesmos que foram até a Jovem Pan criticando a Jovem Pan e dizendo que Jovem Pan estava sendo tendenciosa, porque diziam muitos elogios ao atual presidente. Mas a Globo, a Folha de São Paulo, grande parte da mídia em geral, ajudaram o Lula. Isso foi gritante. E o Lula, em seu primeiro discurso, ele agradeceu o comportamento da mídia. Ou seja, a mídia fez campanha clara para o descondenado. Isso precisa ficar de olho. E eu quero saber, você concorda comigo que foi tomado? Por essa lógica, não foi tomado? Bom, olha aí, tá agora o CNN, em sua quarta eleição presidencial, Ciro Gomes perde pela primeira vez no Ceará. E sabe como é que foi a derrota do Ciro Gomes no Ceará? Olha como é que foi. Isso aqui é absurdo. Onde foi parar? Onde foram parar os votos do Ciro, gente? Onde foram parar os votos do Ciro? Quer ver? Olha só.
Olha aqui a matéria. Pela primeira vez em uma disputa presidencial, o ex-ministro Ciro Gomes, PDT, não foi o candidato mais votado em seu reduto eleitoral, o Ceará. Essa foi a quarta vez que o petista disputou o cargo. Ao contrário do que aconteceu nas três primeiras, em 98, 2002 e 2018, Ciro terminou na terceira posição e venceu em seu estado. Com 100% das urnas apuradas no estado, ele teve 369 mil votos no seu estado, o que representa 6,8% dos votos válidos. Olha agora, no Ceará, Lula teve 65% dos votos e Bolsonaro teve 25%. Olha as eleições de 2018, você consegue ver aqui o Ciro Gomes, quanto que ele teve no Ceará. No Ceará, ele teve 1.998.000. Quanto que o Ciro teve agora? 369 mil. Gente, onde foi parar? Onde foi parar? 1 milhão, quase 1.300.000, quase 1.500.000 votos do Ciro. Isso tudo migrou para o Lula? No seu próprio reduto? Estranho, não? Vamos falar de coisas boas, então? Presta atenção no que eu vou mostrar para você agora. A esquerda derreteu. Olha os números que eu trago para você. Que esses números aqui são motivos de celebração e de festa. É nisso aqui que a gente tem que se apoiar. O Bolsonaro é um fenômeno que desbancou a hegemonia do MDB no Senado desde a redemocratização. Desde 1986. Desde 1986. Havia uma hegemonia no Senado. Inclusive, o senador eleito pelo presidente pode ser o presidente do Senado. Agora, já. Olha o que Bolsonaro fez. Isso para mim também é inexplicável. Olha só. O Bolsonaro quebrou a hegemonia de dominância no Senado. O presidente elegeu, com seu apoio direto, 14 senadores. É quase o dobro do que Lula elegeu. Lula elegeu 8, Bolsonaro elegeu 14. Logo, a composição do Senado agora, o presidente terá a maioria e provavelmente a presidência da casa. Ele elegeu a Damares, ele elegeu o Marcos Pontes, enfim, Magno Malta, quebrou a hegemonia do Senado. Ou seja, meus amigos, desespero tomou conta dessa gente. Olha o que o Bolsonaro fez entre os deputados. A maior bancada dos deputados, a maior composição da Câmara dos Deputados será da direita. O PL teve uma votação expressiva e uma vitória maiúscula. Ou seja, o presidente ele elegeu 99 e Bolsonaro tem a maioria entre os 513 deputados. Ou seja, os projetos andam, as reformas vão andar. A cobrança e a fiscalização às atrocidades do Supremo vão andar por causa do Senado. Vocês estão entendendo o que aconteceu aqui? Estão entendendo o que aconteceu? O Bolsonaro, ele sinalizou que nós viramos esse país da esquerda para a direita. Tomamos a Câmara dos Deputados, tomamos o Senado. Elegemos, olha o que o presidente fez. Eu preciso ler para vocês aqui. Olha só, o Alexandre Gacilli disse o seguinte: quem vota no Mourão, no Onyx Lorenzoni, no Astronauta, no Tarcísio, no Rogério Marinho, no Magno Malta, na Damares, na Bia, na Zambelli, no Gaia, na Tereza Cristina, no Pazuello, que entrou e muito bem, no Jorginho Melo, no Seif, no Dr. Hiran, no Marcos Rogério, no Zema, no Moro e no Deltan. E no final, no fim, então, vota 13 para presidente. Olha a informação que o presidente deixou aqui para a gente, além de mostrar para você que ele está de cabeça erguida, eu tenho certeza que ele está muito chateado, mas de cabeça erguida, olhando a longo prazo, que é onde vocês devem focar. A longo prazo, nós quebramos a engrenagem desse país, da dominância da esquerda. Acabou, gente. Acabou a dominância da esquerda no Senado e na Câmara. Olha o que o presidente diz. Elegemos, em primeiro turno, 8 governadores. E vamos eleger mais 8 governadores no segundo turno. Meus amigos, nós temos a maioria do território brasileiro agora. Nós temos 60%. 60%. Agora, se os institutos de pesquisa forem responsabilizados criminalmente, se as emissoras que fazem campanha deliberadamente para o descondenado forem responsabilizadas, se
esses fenômenos que aconteceram aqui de números inexplicáveis. Inexplicáveis. O Bolsonaro elege todo mundo, só não elege ele mesmo. Todo mundo que foi apoiado pelo Bolsonaro, em sua grande maioria, venceu e venceu muito bem. Para o Senado, para deputado, para governador, mas ele mesmo não conseguiu esses votos. Quer dizer, ele foi a peça de propaganda para mobilizar votos, para angariar votos para esses candidatos, mas esses candidatos não conseguiram transferir voto para o presidente. Que maluquice, que coisa inexplicável. Bom, mas falando de coisa inexplicável, eu termino esse vídeo aqui trazendo para você uma realidade espiritual. Nós estamos lidando com demônios, com forças das trevas. Quer ver? Me mandaram isso daqui e eu queria que você compartilhasse, eu deixei para o final. Eu queria o seu compartilhamento. Escuta isso aqui, ó. Isso é de um sacerdote luciferiano. E ele falou sobre o que eles prepararam para essa eleição. E aí, cristão, que porventura você foi um isentista, você que flertou, falou, não, o crente não se envolve com política, é mesmo? Será que o outro lado entende isso como espiritual ou não? Ou é só você? Ou é só você que quer dar uma aí de filósofo, de super teólogo? É mesmo? Então tá bom, vamos lá. Vamos ver como o outro lado encara isso? Eu estou aqui com o sacerdote luciferiano e ele é muito engajado nas redes sociais, ele usa até como peça de propaganda para autopromoção, mas ele faz muitos vídeos explicando o que é o luciferianismo, o que é o satanismo, mostrando rituais, etc., convencendo os jovens a mergulharem no satanismo e na bruxaria. Olha isso aqui, ó. Come, desgraça. Vocês vão comer o pão que o Satanás amassou, certo? Que amanhã não tem para ninguém, já está decretado. Nós nos unimos durante esse tempo todo que eu tive que ficar quieto, eu tive que disfarçar, eu tive que falar de outras coisas nas redes sociais. Nós nos unimos esse tempo todo. Os terreiros de Quimbanda, vai vendo, os terreiros de Axé, nós, as irmandades luciferianas do país, os segmentos satanistas, os satanistas ateístas, os satanistas gnósticos, olha aí, os luciferianos ateístas, os luciferianos gnósticos, espiritualistas. Nós nos unimos. O pessoal da bruxaria natural, o pessoal da Wicca, o pessoal da magia draconiana, enfim, nós nos unimos esse tempo todo. E vocês, bolsonaristas, vocês comem desgraça. Vocês vão comer o pão que o Satanás amassou, certo? E aí? E aí? E aí? Eles se uniram, mas os crentes se dividiram. Os satanistas, os bruxos, as pessoas da Quimbanda, eles se uniram, mas os cristãos se dividiram. Interessante, não? Eles entenderam como espiritual. E muitos crentes entenderam como normal. Bom, os satanistas se uniram ao Marcola e aos presídios, vibrando quando o Lula estava na frente. Deu para ver a filmagem do presídio, os presos gritando e festejando. Você se uniu a quem? A bruxaria? Ao satanismo, dizendo que você vai comer o pão que o capeta amassou? Você se uniu ao Marcola? Você se uniu à igreja? Estava fazendo jejum e oração e ainda assim você estava criticando. Jesus disse assim, ó, quem não é por mim é contra mim. Entenda uma coisa. Eles tomaram, mas tem um detalhe. Nós estamos quebrando a engrenagem do sistema corrupto do Brasil. O recado está dado. A geração que está diante de nós vão pegar um país maravilhoso. Nós vamos vencer no segundo turno e vai ser humilhante. Só que tem um detalhe, nós vamos conseguir governar e vamos ter um Senado forte, com gente de peito, com coragem, para frear essa espiral do silêncio que o Moraes está criando. Quando ele diz, ninguém questiona, ninguém fala nada, os juízes ficam quietos. O Conselho Nacional fica quietinho. Personalidades ficam quietas. Influências ficam quietos. Todo mundo fica quieto, porque ele cria a espiral do silêncio. E nisso ele consegue, né, impor os seus tentáculos. Essa história de que ninguém pode falar nada, isso não é democracia. Isso é um regime totalitário. Na democracia, as pessoas
Podem falar, podem questionar. Eu termino esse vídeo aqui, mas eu tenho clareza que muitos outros questionamentos eu vou ter que vir aqui trazer para você. Eu estou trazendo questionamentos e afirmações. E as minhas afirmações são: temos a Câmara dos Deputados, quebramos a hegemonia no Senado, e a minha outra afirmação é: algo absurdo aconteceu nessa eleição. A minha outra afirmação é: a mídia precisa ser responsabilizada e os institutos de pesquisa precisam ser responsabilizados criminalmente. E eu quero ver quem vai ter coragem agora para acionar a justiça, para que eles fechem esses institutos. Até o The New York Times reconheceu que o Bolsonaro estava certo e os institutos de pesquisa falharam. Falharam e de modo absurdo. Foi feio o modo como eles erraram. Bom, eu paro por aqui. Não deixe de compartilhar. Um abraço. Tchau, tchau.